Fala galera, beleza? Moçada, hoje a gente vai trabalhar assuntozinho bem bacana para os vestibulares, que é a formação dos grandes blocos econômicos mundiais. Tudo bem? Beleza? Então vem comigo. Moçada, para eu entender formação de blocos, eu preciso compreender o mundo na segunda metade do século XX. E aí o que os senhores precisam atentar é que na segunda metade do século XX ela é marcada necessariamente por uma Guerra Fria. Tá? Então a Segunda Grande Guerra Mundial termina em 45 e a gente vê um cenário de destruição pós-guerra. E aí começamos a ver tentativas de governos individualmente tentando se reerguer, mas também o processo de consolidação de blocos econômicos, acordos que vão constituir agrupamentos de países na tentativa de reerguer esse sistema mundial. Beleza? Então vamos começar a compreender o seguinte. 1944, a Segunda Grande Guerra Mundial sequer tinha terminado. E aí os americanos, já sabendo da grande potencialidade que seriam, eles lançam o que a gente vai chamar de Conferência de Bretton Woods. Na Conferência de Bretton Woods se estabelece, através dos Estados Unidos, a tentativa de reorganizar o sistema financeiro destruído, o padrão ouro havia sido destruído desde 1914, certo? E a reestruturação do comércio. A Organização Internacional de Comércio praticamente já estava completamente abandonada, desacreditada pelo sistema mundo. Então era preciso a gente reorganizar primeiramente isso para que o capitalismo voltasse a se desenvolver pós-45. Então Bretton Woods foi bem isso. Reorganização do sistema financeiro e do comércio do planeta. Do ponto de vista financeiro, que não vai me interessar hoje, mas a criação do Fundo Monetário Internacional e do Banco Internacional de Reconstrução e de Desenvolvimento são os dois pilares da reorganização do mundo pós-45. Tudo bem? Beleza? Professor, foi nessa conferência então que a gente reorganizou o sistema financeiro com o padrão dólar-ouro. Exatamente isso. O padrão dólar-ouro será reorganizado a partir dessa diretriz. Bom, mas o que me interessa é falar de comércio porque eu estou falando de blocos. Então, o GATT, ele vai substituir a OIC. O GATT foi criado oficialmente, deixa eu só botar aqui para não perder o foco, 1947. E o GATT, ele vai durar até 95, rodada de Montevidéu, Uruguai, aonde nós iremos substituí-lo pelo que hoje vocês chamam de OMC, Organização Mundial de Comércio. Fernandes, qual é a função do GATT da OMC? Primeiro, regulamentar, ou seja, estabelecer regulamentos, regras. Então, função, regulamentar o comércio. Depois que eu regulamento, que eu uniformizo os padrões de comércio, a gente fiscaliza. Preciso fiscalizar, estabelecer regras, pô. Eu tenho que fiscalizar quem está e quem não está cumprindo essas regras. Beleza? Depois que eu faço a fiscalização, Fernandes, aí, pessoal, vem a tentativa de se estimular o comércio. O órgão, a OMC, ela tende a estimular o que a gente chama de comércio multilateral. Tome muito cuidado. A bilateralidade, ela é contrária às concepções da globalização econômica dos blocos. Tudo bem? Então, a ideia é fiscalizar também, tá, a ação desses grupos chamados de blocos econômicos. Só um detalhe. Para a OMC, o bloco Mercosul é uma entidade comercial. Tudo bem? Não é apenas um acordo. É isso que diferencia, por exemplo, uma zona de preferências tarifárias de um bloco econômico de ZLC, de Zona de Livre Comércio. Então, para a OMC, existe uma inscrição de uma entidade jurídica e política no órgão que passa a atuar com um conjunto de países. Tudo bem? Isso é um bloco. Tá? Quando você fala aqui da multilateralidade, uma das grandes obrigações da OMC é o quê? Isso, combater o protecionismo. Mas que modalidade de protecionismo eu tenho, Fernandes? Eu tenho um protecionismo alfandegário, que é o mais conhecido. Um produto inglês para entrar no Brasil paga 70% de tarifa alfandegária. Eu estou protegendo a minha produção. A OMC não curte isso. Protecionismo tem que ser riscado. Por quê? Porque o país ele precisa dar a multilateralidade. Ele precisa estar aberto a todos para que haja pelo menos uma tentativa de isonomia de mercados. Então, quando você estabelece
uma tarifa alfandegária diferenciada, você está quebrando essa isonomia. Protecionismo, não. Fernandes, o que mais? Ele tende a combater os subsídios do governo, que é uma forma de protecionismo. Ele tenta analisar e fiscalizar o que a gente chama de protecionismo sanitário ou fitossanitário. Por exemplo, a França diz, eu não quero produtos que venham do Brasil, porque lá eles usam muitos produtos químicos, herbicidas, fungicidas, fumicidas, e isso prejudica a saúde. Então, há uma proteção. Por trás disso, existe a tentativa da França de proteger o seu mercado agropecuário. E existe uma outra modalidade, que é o que os americanos acusam a China de fazer, que é o chamado protecionismo cambial. Desvalorizar excessivamente a moeda para facilitar suas exportações e dificultar as importações. Tá claro, gente? Beleza? Vamos para cá. E aí nós temos os tipos de integração. Primeiro tipo, zona de preferência. A zona de preferência, ela não é um bloco efetivamente. É o que a gente chama às vezes de pré-bloco. É uma intenção de agrupamento comercial entre países. Então, um grupo de países estabelece para alguns pequenos produtos tarifas reduzidas entre si, certo? Só que você não tem uma institucionalidade jurídica e política nessa questão, tá? Então não há um bloco consolidado como o Mercosul, como a União Europeia, não. Um grande exemplo disso aqui são os BRICS. BRICS não é bloco econômico, são acordos comerciais estabelecidos com zonas de preferências tarifárias. Já uma ZLC, pessoal, Zona de Livre Comércio, ela diz o que para mim? Que apenas as mercadorias transitam entre os países que são sócios política e juridicamente. Um grande exemplo disso é o bloco Estados Unidos, México, Canadá, que substituiu o NAFTA recentemente. Ali apenas as mercadorias circulam entre os países sem pagamentos de impostos. Um segundo tipo de bloco, volto a repetir que isso é um pré-bloco, o segundo tipo de bloco é a União Aduaneira. Na União Aduaneira é a União Aduaneira Alfandegária. Ou seja, os países que integram esse bloco estabelecem entre si uma única taxa para a importação de produtos de fora do bloco. Por exemplo, o Mercosul é só um exemplo. Um carro que vai entrar dos Estados Unidos no bloco, ele vai pagar a mesma tarifa alfandegária para o Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. Para que não haja competitividade para a atração dessa empresa ou desse produto. Para que esse produto não possa competir com algo que já esteja sendo produzido pelo bloco. Então, os países em grupo estabelecem exatamente essa tarifa única. Professor, isso não vai contra os princípios? Não, porque nesse caso o Mercosul está inscrito como uma entidade. É como se fosse um país, pô, dentro exatamente da OMC. Ele é um membro da OMC, Mercosul. Tudo bem? É tanto que quando você analisa o G20, a União Europeia faz parte do G20 como se fosse um membro. É como se fosse mais um país. Entendeu? Então são entidades jurídicas e políticas, econômicas, tá? Então na União Aduaneira se estabelece o que a gente chama muito em provas de TEC, Tarifa Externa Comum. Todos os países adotam a mesma tarifa para os produtos que são importados ao bloco. Fernandes, mercado comum. Numa área de mercado comum, você vai ter a livre circulação. Livre circulação, evidentemente, de produtos. Os produtos circulam. Professor, mas produto não é uma ZLC? Sim, mas presta atenção, além dos produtos, nós teremos a livre circulação de pessoas e nós temos a livre circulação de serviços. Eu deixo de ser um cidadão brasileiro e passo a ser um cidadão do Mercosul. Eu deixo de ser um cidadão francês e sou um cidadão da União Europeia. Cidadão europeu. Então isso me permite uma maior circulação de pessoas, serviços, né, produtos, enfim. E finalmente a união monetária e política, que é quando os países se integram, primeiramente criando uma moeda única, um banco central único, e passam a ser analisados enquanto estrutura política unificada. Então a decisão agora ela é supranacional. Tá? Quem vai regulamentar a questão sobre os refugiados e a fronteira migratória? É a União Europeia. Tá? Então nós teremos decisões supranacionais. Aí você tem uma instituição política dos blocos econômicos. Ficou claro, galerinha? Essas são as fases e etapas de formação do bloco. Beleza? Próximo vídeo, veremos os blocos econômicos. Beleza? Forte abraço a vocês, gente. Tchau, tchau e até o nosso próximo encontro. Valeu!